Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. O nosso programa de hoje será especial. Além dos temas que você está acostumado, nós vamos abordar a violência contra as mulheres. Eu recebo Nájila Ferraz. Ela é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Vamos falar sobre vários tipos de violência e eu quero contar com o prestígio da sua audiência. O Fórum do Trabalhador já está no ar. Como eu disse nesse programa, uma abordagem toda especial com relação à violência contra a mulher. Os fatos ocorridos no Rio de Janeiro chamaram a atenção de todo o país. Seriam 5, 20, 30, 38? Quantos homens estupraram aquela mulher? Será que o problema está na quantidade? Está na forma? Ela consentiu? Ela não consentiu? Ela pediu para ser violentada? Tabus, preconceitos, machismo, tudo está envolvido nesse momento em que o país para discutir um tema que já é presente no cotidiano das mulheres. Porque enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos apresentando esse programa, em algum canto do país, uma mulher está sendo vítima de violência e, principalmente, vítima de violência sexual. Olá, Nájila, tudo bem? Tudo bom, André. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade para a gente poder discutir um assunto de grande importância e que nos traz muita comoção, tristeza, por ainda ser um assunto que está em evidência. Esse caso específico ganhou todos os noticiários porque, teoricamente, é um grupo grande, é o chamado estupro coletivo. Mas o estupro acontece toda hora, em todo canto nesse país, Nájila. É uma situação preocupante. Foi até bom você ter falado que enquanto nós estávamos aqui no início do programa, uma mulher estava sofrendo violência, né? Existem dois dados muito alarmantes. Isso é uma pesquisa internacional, que a cada 11 minutos uma mulher é violentada em nosso país. Em contrapartida, o IPEA ele informa que somente 10% dos casos de estupro são denunciados. Ou seja, são dois dados aí que nos causam uma preocupação muito grande. Se eu fizer um cruzamento, daria cada minuto uma mulher sendo violentada. Uma mulher, justamente, porque se 10% somente chegam a ser denunciados, 11 minutos uma mulher está sendo violentada. E pelas contas que eu fiz, em um dia seriam quase 910 mulheres. Eu tenho uma estatística aqui que essa é mundial. Uma em cada 14 mulheres já foi ao menos uma vez na sua vida vítima de abuso sexual por alguém que não é o seu parceiro. E, geralmente a gente também aborda muito a quantidade de parceiros que são abusadores. Neste caso aqui, em cada 14 mulheres no mundo, uma já foi vítima de uma pessoa que não é o seu parceiro. Pode ser até um familiar, um amigo próximo, mas é um dado preocupante. Parece que a mulher nasce condenada a ser vítima de um homem. A gente tem muito assim em mente que o estupro é aquele caso que ocorre da mulher sozinha na rua, escura, num beco e é arrastada e estuprada por um desconhecido. Isso acontece. Nós temos casos que mulheres estavam saindo para trabalhar, voltando do trabalho, voltando da faculdade, são abordadas no meio da rua e são sequestradas e sofrem ali a violência. Mas muitos casos ocorrem também com os parceiros, né? Temos também um caso aí, eu li num artigo, que a moça fala que durante um ano de relacionamento, enquanto ela dormia, o namorado fazia o sexo sem a vontade, sem o consentimento, sem a autorização dela. Então, a questão da violência, ela está muito, ainda muito assim, como que eu posso dizer, muito ainda escondidinha num canto, mas ao mesmo tempo a gente está puxando a discussão da violência, que isso não ocorre somente em casos
como foi o da menina aí de repente numa comunidade, numa periferia. Ela ocorre também na classe média e na classe alta. As mulheres sofrem violência, seja ela física, sexual, psicológica, patrimonial, porque nós estamos dentro de uma cultura, de uma sociedade machista. Uma sociedade que vê a mulher ainda como um objeto a ser alcançado, um objeto a ser desejado. Isso é influenciado pelo quê? Nós falamos, né, muito sobre, agora nessa última semana, sobre a cultura do estupro. E eu fui ler e entender o que é a cultura do estupro. Nada mais é do que o que nós estamos vivendo dentro da sociedade. São novelas que glamorizam o estupro. Por exemplo, tivemos aí um caso o ano passado que a Grazi Massafera fez uma usuária de drogas e foi estuprada por conta da droga. Mas nós tivemos também essa novela mais recente que mostra aí no passado um quarto onde a mulher está num tom romântico e o cara faz o sexo com ela à força. É um estupro, mas é um estupro glamourizado. Nós temos as propagandas de marketing, até fui ver, a Dolce & Gabbana fez uma propaganda que uma mulher estava com uma roupa muito preta, muito lindo, um céu azul e 4 ou 5 homens olhando aquela mulher deitada em cima de um barco com o desejo de consumi-la. Isso é o quê? Isso é uma tendência, uma insinuação a que aqueles 4 homens vão atacar aquela mulher. As músicas que nós ouvimos, a última que foi aí sucesso aí no carnaval, a tal de Baile de Favela, que fala que a mulher, o grupo vai para cima da mulher para fazer sexo com ela, não vou falar a expressão aqui, mas vai fazer o sexo com ela. Ou então, uma música sertaneja falando que as mina pira quando o homem chega na balada com um baldinho cheio de cachaça. Quer dizer, as meninas vão se embebedar com o rei do camarote, que vai servir bebidas à vontade para elas e vão ficar mais fáceis. Mas algumas expressões culturais ou ditas culturais, através da música, do cinema, da televisão, vamos parar nas músicas. A chapa vai esquentar, eu vou botar a pressão, vou arrochar. São expressões que passam para o cotidiano das pessoas como uma coisa extremamente normal. Uma exigência de um macho que domine uma fêmea. Justamente. É muito comum isso e a pessoa reproduz com tranquilidade e principalmente as crianças, que até por não ter noção, acabam reproduzindo, inclusive nas coreografias, né? Eu citei até o exemplo, meu sobrinho estuda numa creche aqui em Ribeirão Preto e na reunião de pais a professora chegou na minha irmã e elogiou ele, porque o grupo de amiguinhos deles estavam cantando baile de favela. E dançando baile de favela. Não estou falando nada contra o funk, né? Ouço, né? As festas estão aí, não Aliás, é um estilo musical muito importante que traz grande contribuição, principalmente para as comunidades carentes, sim, mas que tem um eixo aí, um lado desvirtuado. Justamente. Né? E aí ele, por não saber a coreografia e não entender a letra, ele ficou distante dos amiguinhos. Mas por quê? Porque dentro de casa ele não escuta isso. Ele nunca tinha ouvido a tal da música do baile de favela. Então é uma coisa assim que nós precisamos parar e refletir para onde as nossas crianças estão caminhando. Se você quer permitir, por exemplo, nós temos hoje meninas de 10, 11, 12 anos que vão em festinhas e dançam como se dança, sei lá, uma mulher de 18, 20. Não estou condenando aqui as mulheres porque eu sou defensora das mulheres, que as mulheres podem fazer o que quiserem. Eu só estou falando que a tendência, a cultura que está sendo formada em nossa sociedade é o que está influenciando muitas das ações e muitas das atitudes que nós temos visto. Doutora, nós temos um choque cultural, nós temos uma criação machista. Por outro lado, nós temos o movimento das mulheres que buscou a sua liberdade de buscou poder fazer o seu direito, entender. Inclusive com relação ao seu corpo, e isso transpareceu para algumas pessoas que era uma autorização, que a mulher está à caça, está à busca.
A senhora acredita que isso acaba incentivando, embora não seja justificativa? Não é é bom até justificativa, deixar claro, isso. mas acaba incentivando o homem a acreditar que hoje existe uma disponibilidade, eu vou sair à caça, eu vou abater, eu vou conquistar, eu vou bater recorde. É muito presente isso? Eu vejo como o seguinte, nós conquistamos a nossa liberdade e eu luto para a manutenção dessa liberdade. Só que eu entendo que os homens também não acompanharam essa evolução e esse amadurecimento. Quando você diz não, é não. Quando a mulher fala, não, eu não quero, não, eu não, você já, até tem não rola aí no Facebook, um organograma que fala assim, o corpo é seu? Não, não toque. A vítima está desacordada? Sim, não toque, né? Volta lá para o não toque. O corpo é seu? Não. A vítima permitiu que você tocasse? Sim, então toque. Sabe, a gente está voltando, né, numa tendência que a gente vai ter que ver e aprender através de setinhas, organogramas, porque as pessoas perderam a essência de respeitar o outro. Se eu te falo, não, eu não quero, você tem que me respeitar. E não é uma interpretação. Ah, mas eu achei que ela queria, mas deixou parecia que ela tá usando um decote, ela tá numa balada, ela tá disponível, ela também está ali para aceitar qualquer coisa. Não, gente. Nós estamos caminhando e isso a gente precisa refletir. Esse caminho não está sendo muito ajustado, as pessoas não estão no mesmo nível de evolução e amadurecimento. Eu vejo o seguinte, que nós conquistamos a nossa liberdade. Se eu quiser colocar um decote para me sentir mais bonita e também talvez para, de repente, vamos dizer assim, mostrar que eu estou ali, só que eu também tenho o direito de falar assim, não, eu não quero você, talvez, eu me interessei por você, então tá bom, então você pode se aproximar. Até teve eu falo muito em Facebook porque eu acompanho muito. Um colega escreveu uma vez uma poesia falando que as pessoas perderam a paquera, perderam aquele romantismo. E eu escrevi, né, eu geralmente ainda penso assim no que eu vou comentar, eu falei assim, que as pessoas perderam a essência do olhar, do sorriso de canto. Porque se você troca olhares com uma pessoa e é correspondido, você troca um sorriso de canto que a pessoa é correspondida, isso eu estou falando de uma festa. Então, quer dizer, o outro está permitindo que eu me aproxime. Isso não dá o direito de eu estar numa festa e o cara vir puxar meu cabelo ou me dar uma mordida e, não, você está aqui para isso. E se você não faz isso, você é chamada de inúmeros nomes aí que a gente não precisa falar e te qualificam como se você fosse a errada de estar ali. Nós conquistamos a nossa liberdade, mas essa liberdade, infelizmente, ainda não desceu ainda na goela, que ela não se dissociou do respeito, da autorização, da troca. É uma liberdade que eu posso aqui sair do jeito que eu quero. Eu acho que a mulher tem que fazer isso. A mulher conquistou isso, que não tem que ter um homem para mandar nas vestes dela, ou então no corte de cabelo dela, se ela corta o cabelo curto, se ela está com o cabelo comprido. Não. Mas eu acho que não se dissociou a questão do respeito, da parceria. Então, eu acho que a nossa sociedade está caminhando para uma cultura muito complicada. E são vários fatores que estão contribuindo para esse caminho abaixo aí que a gente tem visto. Tema super interessante, faremos um pequeno intervalo, mas preste muita atenção nesta mensagem. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Voltando com o Fórum do Trabalhador, hoje estamos abordando a violência contra as mulheres. Estou recebendo a doutora Nájila Ferraz, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.
E eu também conversei essa semana com a doutora Luciana Remoli, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui fazer uma visita ao seu escritório e ela vai prestar esclarecimentos interessantes. Como caracterizar o estupro? O que a legislação fala sobre a violência contra a mulher? E o Fórum do Trabalhador vai abordar a violência contra a mulher. Nós estamos visitando a doutora Luciana Remoli. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da 12ª subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem. Doutora Luciana, uma comissão voltada para a mulher advogada, mas também para toda a comunidade. Sim, a gente tenta auxiliar prestando serviço à comunidade de uma maneira geral. As palestras que a gente aborda na OAB, elas são voltadas à família, à violência contra a mulher e elas são abertas ao público. Além disso, às vezes a gente faz algum trabalho de ir até as comunidades, a gente marca um dia, tem sempre a líder comunitária que organiza o evento, a gente vai até lá com toda a comissão, tirar dúvidas, prestar esclarecimentos no âmbito geral, de uma forma geral, tanto quanto aos seus direitos, também quanto à violência que eventualmente alguma dessas mulheres estejam com dúvidas ou queira perguntar. Geralmente o brasileiro não conhece a fundo os seus direitos. Sempre. Recentemente o ordenamento jurídico passa por algumas alterações, o direito de família, agora principalmente na questão de alimentos, de guarda compartilhada, novidades que as mulheres precisam ficar sabendo. Exatamente. E aí a gente vai levar esses esclarecimentos. Por exemplo, pensão alimentícia e execução, você precisava guardar 3 meses de vencido para poder dar entrada na pensão. Atualmente, venceu a primeira, você já pode entrar. E em Ribeirão Preto, embora sendo uma cidade muito próspera, ainda existem muitas pessoas que precisam desse atendimento, desse auxílio. Infelizmente, nós temos uma população ainda que necessita de esclarecimento. Nós temos a Defensoria Pública que atende essa comunidade carente em caso de necessidade de um advogado, dele não ter condições de contratar, só que às vezes as pessoas não têm sequer essa informação, que elas têm direito sim e que elas têm como procurar e não têm o dinheiro, mas tem a Defensoria que auxilia nesse ponto, prestando o serviço os serviços jurídicos necessários a essa população carente. O tema do momento é a violência contra a mulher por conta do crime acontecido no Rio de Janeiro. Para vocês isso não é novidade? Infelizmente não. Eu espero um dia chegar num tempo em que isso seja assim uma novidade, um assunto fora do contexto. E, infelizmente a gente luta com isso diariamente, a gente tem informações constantes. A gente tem uma vítima de estupro a cada 11 minutos. É um número muito elevado ainda. Nós temos uma imagem sempre do agressor como aquela pessoa distante, mas em muitos casos a violência acontece no seio da família. Um pai, um tio, um avô ou um amigo próximo. As maiores incidências ainda estão bem próximas, né? Sim, porque a pessoa tem essa confiança e como hoje, com a alteração que teve o estupro, não precisa mais ter a conjunção carnal. Então, você está ali no seio da família, são pessoas próximas nas quais você confia e infelizmente ainda temos um elevado número que abusa dessa confiança. A senhora tocou um ponto importante, a legislação mudou em 2009, mas nós temos uma cultura antiga. A pessoa tem uma visão de um estuprador, aquela pessoa que vai agarrar a pessoa, vai arrastar a pessoa para um canto, vai fazer a conjunção carnal. E o legislador, preocupado com o que já vinha acontecendo, hoje uma carícia, um toque, um apalpar, algum gesto libidinoso já vem agora caracterizado como estupro. Sim. A simples ameaça, você leva uma pessoa para um lugar ermo e a ameaça já caracteriza o estupro. Nós temos muito presente nos transportes coletivos, por exemplo, Sim. Uma ilustração interessante. Especialmente na cidade de São Paulo, a gente vê muito, assim, eu nem estou subindo para a região Nordeste, nada, falando em termos de estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que nós temos um número elevado de pessoas que utilizam do transporte público, um espaço muito apertado, a gente tem ciência diária de casos nesse sentido. Nós temos os exemplos também das meninas, das adolescentes, e em muitos casos as pessoas falam, mas ela procurou.
A vítima usou uma roupa provocante, fez um gesto provocante. No Rio de Janeiro, em São Paulo, tem os bailes funks, onde algumas meninas vão com micro roupas, sem peças íntimas, e isso provocaria o agressor. Existe até a vitimologia, aquele estudo que entende que a pessoa também provoca. No caso do estupro, doutora, é perigoso você, de repente, criminalizar a vítima? É um absurdo, porque com essa tendência que ainda temos dessa cultura do estupro, você tira toda a defesa da vítima, porque você criminaliza ela. E em contrapartida, você estimula, porque se ele for num lugar desse, permissivo, vamos dizer assim, ele vai falar, não, eu não estou cometendo isso, o agressor, eu não estou cometendo nenhum crime, não estou praticando nada de errado porque ela está se oferecendo. Não. Principalmente no caso do Rio, que foi uma menor, que isso é presunção de violência, a gente não pode admitir isso até 18 anos porque ela é menor, independente da forma de roupa que ela use, como ela ande, que se ela provoque. E a partir de 18 anos também, a gente tem que acabar com essa cultura do estupro, porque isso eu estimulo o agressor nesses ambientes. No caso da presunção da violência, para enfatizar, a menina de 13 anos, e as pessoas comentam, hoje as meninas são maiores, mais viçosas, têm corpos maiores do que algumas mulheres. A menina de 13 anos foi, conversou, atendeu a um convite e a pessoa manteve relação sexual com ela. Presunção de violência aí não tem desculpa. Não tem desculpa nenhuma, porque como está na lei é presunção de violência, independe de consente. Aí nem vai se discutir. Por maior que seja a tecnologia, o acesso à informação, que seja uma menina com uma vivência, caracterizou a violência presumida. Sim, graças a Deus ainda temos essa proteção na lei, porque independente da evolução tecnológica que o mundo vive hoje, esse crescimento, essa evolução a gente acompanha, mas ainda temos essa proteção na lei. Doutor, em muitos casos, além do agressor falar que a vítima que quis, que a vítima que provocou, muitas vítimas acabam acreditando que elas são culpadas também, né? Como que é esse efeito psicológico na cabeça da mulher? Ela começa a se sentir culpada porque, como nós tivemos o caso da menina lá do Rio, o delegado fez alguns questionamentos. Ela já está com o psicológico abalado, ela começa a se sentir culpada, porque eles começam a criminalizar a vítima. Então ela, principalmente se é uma pessoa sem estrutura emocional, uma criança, porque é uma criança, pode ter toda essa evolução, mas ela é uma criança ainda. Então ela começa a se sentir culpada, aí ela começa a encontrar respostas, não, mas aconteceu isso porque eu fiz aquilo. E o que é um absurdo, a gente não pode permitir isso de forma alguma. Muitas cidades não têm estrutura de uma delegacia especializada para as mulheres, mas no Sim. caso de Ribeirão Preto já tem delegadas, investigadoras, Sim, escrivães. nós temos a DDM. A acolhida já é melhor do que em outras regiões. Sim, mas é um número muito reduzido ainda de delegacias especializadas em violência contra a mulher. No caso da Comissão da Mulher Advogada, que apoio ou que suporte vocês fornecem para mulheres vitimizadas? Hoje nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria Municipal, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque a Prefeitura tem toda uma estrutura pública já de apoio, de amparo a essas pessoas. Então, quando a comissão é procurada, em caso de ser procurada, a gente já encaminha para os respectivos departamentos que tomam, a gente, no máximo, se é uma violência ali no ato, a gente pode encaminhar para a própria delegacia da mulher. Se ela necessita de advogado, ela é encaminhada à Defensoria Pública ou a gente orienta a procurar um advogado de sua confiança para acompanhar todo o processo. Porque agora está sendo inserido o acompanhamento da vítima, porque antes somente o agressor, como era um crime, somente o réu tinha defesa. Atualmente nós temos o acompanhamento da própria vítima, porque ela vai ser acompanhada de um advogado que vai orientando o desenrolar do processo. Pelo caso de repente, ela está se sentindo a errada, ela faz uma condução errada do próprio processo em si. Então, hoje a gente tem todo esse encaminhamento, todo esse apoio. É importante salientar também para você, mulher que nos acompanha, que existem telefones disponíveis para denúncia. O Disque 100, 100 e o Disque 180, 180. Telefones em que você pode fazer a sua denúncia, vai ficar no anonimato
e vai ajudar a reduzir a subnotificação. Muitos casos não chegam ao conhecimento da delegacia, do judiciário ou de qualquer outro apoio para a mulher, né? Sim, exatamente. Como teve essa alteração, se não chega a ter essa agressão mais violenta, né, no caso de uma conjunção carnal, uma simples ameaça, esse simples apalpamento, essa coisa mais leve no sentido da vítima entender que seja, ela às vezes ela se fecha, ela não faz a denúncia porque ela não entende até que teve essa alteração, que isso é sim um estupro, e ela não faz a denúncia, ela guarda aquilo com ela e ela sofre essa violência psicológica, porque ela fica com isso na cabeça, ela fica uma mulher traumatizada, ela muda muitas vezes a sua vida social. Nós tivemos uma alteração na legislação, nós temos mudanças na estrutura pública, mas e a cabeça, a cultura? O homem e a mulher já estão preparados para esse novo momento ou ainda nós temos muito ranço, ainda temos muitos vícios de uma cultura machista? Infelizmente ainda é cultural, é uma coisa arraigada muito forte, por isso que a gente tem todas essas promoções que a gente faz de evento para tirar essa cultura do estupro, sabe? É um trabalho muito árduo e que a gente vai lutar sempre, até chegar o dia em que a gente consiga diminuir até zerar essa cultura, porque ela ainda é muito forte. Nós já falamos no caso das menores, que é a violência é presumida, no caso das mulheres adultas. Qual que é o limite, doutora? O que vai caracterizar? Ao dizer não, basta? Simples o não, simples não é a fronteira do possível e a fronteira da agressão. Sim, é uma linha tênue, mas é clara. Eu posso estar com o meu namorado. Eu disse não, ele tem que parar. Antes, no passado, se dizia que a mulher tinha suas obrigações de esposa. Numa relação, num casamento, também, se a mulher disser não e o homem forçar, também caracteriza o abuso, o estupro? Sim, é que é um caso, para mim, um dos mais difíceis de denúncia é esse. Porque ela tem esse medo, muitas vezes ela tem a dependência econômica do marido, então ela fica quieta, ela é violentada ao longo de uma vida e nunca tem essa coragem de denunciar. Atualmente tem esses trabalhos de toda a comunidade de uma maneira geral, de motivar essas pessoas a dizer não, porque muitas vezes o homem chega lá e faz a mulher de objeto. Ela está servindo, na cabeça dele ela está servindo, porque é a obrigação dela, só que ele não a respeita como mulher. Então ele é violento. Na delegacia, geralmente a gente acompanha histórias em que a mulher vai, registra e depois de alguns dias ela volta e nós já nos acertamos, eu quero retirar. A dependência econômica e também a dependência afetiva, a relação com os filhos, a pressão familiar ainda é muito grande. É muito grande. A mulher tem a dependência, a pior é a dependência econômica, porque muitas vezes ela fala: o que eu vou fazer? Não tem apoio da família. Agora, temos também a dependência emocional. Ela depende afetivamente, ela não consegue. Aí ele chega, ela faz uma denúncia dessa, chega, apesar que agora ela é pública, a partir do momento que ela denuncia, que o promotor denuncia, ela não tem como retirar mais, ela não volta. Então, criou-se uma pequena dificuldade que hoje a mulher que já tem essa consciência, ela sequer faz a denúncia. A mulher que desejar conhecer melhor a Comissão da Mulher Advogada, qual a forma de contato com vocês? Você pode entrar em contato na rua Cavaleiro Torquato Rizzi, 215, que é a sede da OAB. Às vezes a gente tem reuniões mensais. Se elas quiserem participar, levar ideias, projetos, se tiver uma comunidade que queira que a gente vá visitar, ela pode entrar em contato através o telefone é 36230879, tentar marcar, deixar os contatos. Se não tiver ninguém lá no momento, que a gente não fica lá, mas a comissão entra em contato, vai procurar marcar uma reunião com essas pessoas e está levando esclarecimento, que esse nosso objetivo é tentar um pouquinho, numa parcela aí, colaborar com a sociedade também. Doutora, uma mensagem para quem está em casa agora, que é vítima de violência, não só violência sexual, qualquer tipo de violência, ou aquela que conhece, tem um familiar, tem um vizinho, tem um amigo, qual a orientação que a senhora passa nesse momento? Não fique quieta, não fique calada, denuncie.
É uma forma de estar ajudando essa pessoa próxima a você ou até mesmo você. Forças você encontrará e muitas pessoas para apoiar. Muito bem, o Fórum do Trabalhador visitou a doutora Luciana Grandini Remoli, que é da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já. Antes, preste muita atenção nessa mensagem. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Voltando com o Fórum do Trabalhador, doutora Nájila, a cidade de Ribeirão Preto tem uma estrutura de proteção à mulher que foi vítima de violência. Nós temos um conselho, nós temos delegacia da mulher, na justiça nós temos uma estrutura preparada, temos os telefones, o Disque 100, o Disque 180. A mulher que se sente vítima, a mulher que visualiza uma violência, uma agressão ocorrendo contra outra mulher, qual a primeira atitude que ela deve tomar? Salientar que Ribeirão Preto também possui a Coordenadoria da Mulher, que é um órgão municipal que cuida da execução das políticas públicas relacionadas à mulher, à proteção da mulher também, e que integra essa rede de proteção em nosso município. Temos o 161 também, que é um Disque Denúncia do município. Qualquer pessoa, além, o Disque 100 é nacional, o 180 também ele é da Secretaria de Política para as Mulheres. E em Ribeirão Preto nós temos o 161 que é ligado à Secretaria da Assistência, direcionado para a Coordenadoria da Mulher. Diante de uma violência, você vê que uma amiga, que uma familiar sua está sofrendo a violência, a primeira coisa em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Na verdade, nós temos que meter a colher sim. É fazer a denúncia e também oferecer ajuda para essa mulher. Cada uma tem um tempo, a gente fala muito disso, cada uma tem um tempo do rompimento da violência. E talvez ela está só esperando que abra-se uma porta para que ela receba essa ajuda, o acompanhamento com o assistente social, com a psicóloga. Se for necessário, a questão das medidas protetivas é direcionado tanto para a Delegacia da Mulher quanto para a Defensoria Pública. É bom salientar isso, que muitas não sabem, que as medidas protetivas não há necessidade da mulher fazer o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é para a apuração criminal do fato de violência que ela está sofrendo. Agora, a medida de proteção, o afastamento do agressor do lar, a própria Defensoria Pública ou um advogado da sua confiança pode requerer isso junto à Justiça, tá? Então, a rede de proteção, nós temos ela estruturada no município de Ribeirão Preto, mas nós precisamos muito mais de investimentos em políticas públicas. A gente fala, e eu sou uma grande, cobro muito a questão da postura do governo do estado, deixando de lado a questão política, mas porque ele é o responsável pela segurança pública, que nossas delegacias da mulher, elas precisam estar com estrutura para a abertura durante 24 horas. Porque hoje a mulher tem que escolher, entre aspas, o horário que ela é agredida, segunda a sexta em horário comercial. O porquê não é aberto 24 horas? Porque não tem quantidade de delegados, investigadores e todo o pessoal que acompanha uma delegacia suficiente. Não há um investimento na segurança pública em relação a isso. Doutora Luciana Renesto, que é a nossa delegada aqui da Delegacia da Mulher, um dia nós conversando, a gente conversando na verdade, era uma sexta-feira pós-feriado e eu estava com um caso de uma mulher que tinha sido vítima de violência no feriado. E nós fomos para o plantão policial. Lá, falaram que a mulher tinha que procurar na segunda-feira a Delegacia da Mulher. Mas espera aí, se o agressor volta e termina de fazer o serviço que ele começou? Então, se recusaram a fazer o boletim de ocorrência, a requisitar a medida protetiva, porque entenderam que era um caso... Aliás, não é exclusivo. A Delegacia de Proteção à Mulher,
Ela é uma delegacia especializada, mas no caso de um crime que está acontecendo, qualquer autoridade policial deve tomar as medidas. Justamente, foi o que eu tive. Ela foi de manhã e fizeram essa infeliz orientação para ela, para a vítima. Ela me procurou, eu falei, não, nós vamos lá e ele vai fazer o boletim de ocorrência. Então, além do silêncio, a burocracia se torna mais um aliado ao agressor. E o que aconteceu também? Falta de preparo e a falta de sensibilidade dos profissionais. Eu li que essa vítima do Rio de Janeiro, ela falou que ela se sentiu constrangida ao ser colhido o seu depoimento, porque o delegado, segundo informações, eram 3 homens. Não estou falando que tem que ser exclusivo mulher, porque tem mulheres também que não estão preparadas para atender a mulher vítima de violência, mas que fossem os 3 homens, mas que os 3 fossem sensíveis e preparados para o atendimento daquela vítima. Foi colocado as fotos e o vídeo, ele virou e falou para a vítima, falou, conta aí o que aconteceu. Você está acostumada a fazer sexo em grupo? No final, é uma reprodução da fala do agressor até, ou das desculpas que os agressores geralmente utilizam. A vítima já chega à delegacia se sentindo culpada por ter sido vítima daquela situação. Então, precisamos rever essa questão de políticas públicas para a proteção da mulher. O que temos não é o ideal, mas é o necessário. Antes ter isso do que, como há 8 anos atrás, nós não tínhamos uma estrutura em Ribeirão Preto. Então, nós temos isso hoje, mas precisamos, o que vier vai ser para melhorar. Nós precisamos dessa delegacia disponível, profissionais capacitados que possam dar o suporte para o atendimento àquela vítima. Precisa ser mais célere o processo. Já foi um ganho o anexo da violência aqui para a questão da violência contra a mulher, mas ainda assim são um cartório que em 1 mês, 2 meses, se eu não me engano, já tinham mais de 5.000 processos. Então é uma situação muito gritante, a violência está na nossa porta, ela pode estar acontecendo dentro da nossa casa e se a gente não começar a realmente a discutir, a cobrar, a refletir sobre os caminhos que está indo a nossa sociedade, a tendência, a coisa é ficar muito pior. E eu não falo nem de animal, desculpa, tá, vereador? Porque nem o animal faz isso dentro do grupo. O tema não é simpático, mas é necessário a conversa em casa. O pai com o filho, o marido com a esposa, o avô com o neto. Justamente. O Estado vai caminhar, a legislação caminha, a estrutura caminha, mas se as pessoas não conversarem, o namorado com a namorada, se não traçar parâmetros, se não deixar bem claro limites e direitos, a situação tende a não avançar. Justamente. E falando, né, nossa proposta hoje foi falar sobre essa questão do caso do Rio de Janeiro, tentaram desmoralizar a vítima, né, falando que ela já era mãe aos 13 anos, que ela estava num baile funk, que ela já havia feito isso outras vezes. E se naquele momento ela realmente estava desacordada pelo que falaram, eu não vi o vídeo, mas falaram que ela estava... A imbecilidade do sujeito ao tirar uma selfie, expondo as partes íntimas da mulher. Ele acha que aquilo ficaria... Ainda postar, né? Ainda postar no seu Facebook, lá na sua rede social, e achar que aquilo ficaria só entre os 300 amigos que ele tinha. Mas é parecido com um pescador que pega aquele peixe ou com um caçador que exibe a cabeça da presa. É a bestialidade mesmo. É uma bestialidade humana e eu falo assim, né? Nós somos, temos agora, temos a proteção. Nem o pior do instinto animal não faz isso, gente. A gente não vê essa questão de dentro. Então eu não sei para onde está caminhando essa falta. Eu falo que é uma síndrome da alegria retardada, né? Então eu acho que essas pessoas que fizeram isso com essa jovem de 16 anos, eles devem sofrer dessa síndrome. A alegria retardada de fazer uma bestialidade e ainda divulgar. Se ainda assim não fosse consensual, que ela quisesse participar, que era uma vontade dela estar ali, ela já tinha sido, o crime já teria acontecido dele ter publicado isso numa rede social,
Que é uma pornografia. É uma segunda modalidade de crime que também crime. está presente nesse fato. Nesse Quero caso. agradecer muito a presença da doutora Nájila. Ela volta ainda neste mês de junho, porque nós vamos fazer um balanço sobre a Conferência Nacional dos Direitos das Mulheres, né, ocorrida recentemente. Bacana. Doutora Nájila e outras mulheres de Ribeirão Preto vão trazer as novidades, aí, as propostas de políticas públicas que foram debatidas naquele evento. Pequeno intervalo, voltamos já. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Voltamos com o Fórum do Trabalhador, agora para falar sobre uma atividade interessante do Rotary Club em Ribeirão Preto. 2 palestras. A primeira falando sobre a medicina ayurvédica. Nós recebemos a doutora Sonali Shinde, que fez uma palestra muito interessante. E em tempos de Jogos Olímpicos, a presença do medalhista de ouro, Rogério Sampaio, que fala sobre a sua experiência de vida. I've been to São Paulo 2 times before, but this is my first visit to Ribeirão. Ela já veio 2 vezes para São Paulo, mas é a primeira vez que ela foi para Salvador, para Ribeirão. Então, My first 2 visits I came for Ayurveda, but this is my visit for the Rotary Exchange Program. Like my daughter came here, so I have come to visit the families. primeiras 2 vezes ela veio para trabalhar sobre a Ayurveda que ela fez. E essa vez ela veio para o Rotary de intercâmbio para me visitar, para visitar minhas famílias, sabe? Como os brasileiros recebem esse tipo de medicina, que é muito tradicional lá, mas ainda pouco conhecida aqui? Yes, there is lot of awareness about Ayurveda in Brazil. People practice yoga mostly, but now they are also doing the diet, nutrition, Ayurvedic cooking, spices. They are using the spices. E agora muitas brasileiras têm conhecimento sobre a Ayurveda e muitas gente fazem yoga e agora eles sabem todas as ervas de Índia. E ela já tinha muitas estudantes do Brasil. Eles vêm para a Índia para fazer curso de Ayurveda e eles ficam lá. E agora eles vêm para o Brasil e ensinam para outras pessoas também. Ela já tinha um laço com o Brasil pela cultura e pela medicina. Como é para ela ter a filha morando durante quase um ano aqui no Brasil? तुला ऑलरेडी कल्चर आणि मेडिसिन माहिती होतं ब्राझीलचं, पण आता मी इथे आहे तर तुला कसं वाटतं की मी 1 वर्ष इथे राहिले आणि Oh, it was altogether a very different experience.
Like Kalyani never missed home because she was so happy with the families, with the Rotary families. And now she is crying she doesn't want to come home. E agora ela está muito feliz porque os brasileiros recebem muito dá muito amor. E eu nunca senti muitas saudades da casa, porque eu fiquei muito feliz com todo mundo. E agora eu estou chorando porque eu não quero voltar mais para casa. Agora que ela tem uma filha meio indiana e meio brasileira, qual a mensagem que ela deixa para todo o nosso povo? I thought half Brazilian and half Indian daughter. Now you have a daughter half Indian and half Brazilian. So what do you feel? What do you want to tell everyone? Yes, I'm very happy because I love Brazil. Since 20 years, people are coming from Brazil to my clinic and they study with me. So I have many friends in Brazil and I'm so happy that my daughter has got connected here and our journey starts now again. Ela tinha conhecimento sobre Brasil faz 20 anos e recebi brasileiras sobre cultura e ela tem muitas amigas no Brasil todo inteiro. E agora ela tem, eu já aprendi português, ela está muito feliz e agora a nossa viagem começa de novo sobre o Brasil, porque eu já falo português, agora sou meio brasileiro, meio indiano. And I'm so proud that my daughter is speaking Portuguese now. So ela está feliz porque eu já falo português. Então, as pessoas no mundo todo andam muito doentes, principalmente no Brasil, tomam muito remédio. A medicina Ayurveda pode dar uma resposta para essas pessoas, pode diminuir a dor, reduzir o sofrimento das pessoas? इकडे ब्राझीलमध्ये खूप मेडिसिन्स घेतात सगळ्यासाठी तर आहे ना आयुर्वेदामध्ये ह्याच्या सगळ्याचं क्युअर विदाउट मेडिसिन्स. Yes, Ayurveda is like 80% it is preventive. So you can prevent so many illnesses with daily adaptation to your diet, exercise and preventive type of therapy. Ela falou que 80% doenças você pode preventar antes. Que você pode fazer alimentação boa e comida boa, dieta. E todo dia, sabe, você pode fazer yoga, pode comer comida boa, sobre tudo natural e pode... Aí, ó, segredo, boa alimentação, boa comida, hábitos alimentares saudáveis e uma alternativa. Aqui no Fórum do Trabalhador você aprendeu um pouquinho mais sobre medicina Ayurveda. Muito obrigado. Bem, reunião conjunta dos Rotaries Clube de Ribeirão Preto, a presença do medalhista olímpico Rogério Sampaio, abrilhantando o evento e trazendo um pouquinho da sua experiência. Rogério, depois de tanto tempo, parece que você ainda fica emocionado quando fala das suas conquistas, especialmente da medalha de ouro. Não tem como não ficar, né? Um momento tão importante do esporte brasileiro, mas muito mais da minha vida, né? Lembrar daquela conquista faz lembrar dos momentos de dificuldade, de sacrifício, me faz lembrar do meu irmão, que era um ídolo, que foi o meu grande incentivador na prática do judô e que veio a falecer pouco antes daquela conquista. Então, relembrar da conquista daquela medalha de ouro traz à tona todas essas emoções misturadas. Estar no ponto mais alto, medalha no peito, ouvir o hino, existe emoção maior que essa na vida de um atleta? Olha, eu falo que aquele momento é um momento de alegria plena. Eu comparo com a emoção de ter um filho, né? Quando você tem um filho, você quer contar para o mundo inteiro, é uma alegria muito grande. Conquistar a medalha olímpica de ouro, eu comparo a essa emoção.
Você conta que alguns atletas tiveram que se mobilizar na busca de melhores condições para o esporte. Hoje o Brasil é sede de Jogos Olímpicos. Valeu a pena esse sacrifício, Rogério? Eu acho que valeu. Eu acho que tudo aquilo que nós nos esforçamos, em alguns momentos abrimos mão de parte da nossa carreira para que o esporte pudesse ter um desenvolvimento e uma estrutura que tem hoje. Então a gente fica orgulhoso de ter pleiteado essas melhorias e que elas estejam aí à disposição de um grande número de praticantes. Hoje você continua trabalhando com esporte, principalmente incentivando as novas gerações. Olha, eu tenho uma academia em Santos desde 93 e em todas as edições dos Jogos Olímpicos nós tivemos um representante. Esse ano não será diferente. A Maria Suelen Altman, peso pesado do Brasil, é nossa atleta e eu não tenho dúvida de que vai brigar por uma medalha, quem sabe até de ouro. Desenvolve também um projeto social na Baixada Santista, na cidade de Santos, São Vicente, Cubatão, atendo aproximadamente 200 alunos gratuitamente, dando kimono e todo o ensinamento, tentando fazer com que a sociedade possa ter uma formação diferenciada através do esporte, né? São os valores do judô na formação dessas crianças e jovens. Então, continuo muito próximo ao esporte e ao judô. Nós sempre falamos da importância do esporte na vida, até para formar cidadania. Mas vindo da boca de um atleta é diferente. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa nos acompanhando agora. Olha, a prática esportiva ela é fundamental na formação de crianças, de jovens, da sociedade. Valores que só o esporte é capaz de colocar na vida de uma pessoa para a vida inteira, né? Disciplina, o poder de superação, de determinação, a perseverança, né? Que é aquela coisa de não desistir aos primeiros obstáculos. Eu acho que o respeito ao próximo, enfim, diversos valores que só o esporte é capaz de colocar para uma pessoa para a vida inteira. Então, pratique esporte, faça com que a sua vida possa ser diferente. Muito obrigado pela presença em Ribeirão. É isso aí, o esporte transformando vidas. Vamos falar agora sobre um projeto muito interessante, a retirada de veículos abandonados nas ruas de Ribeirão Preto. Um projeto de lei de nossa autoria, em parceria com o vereador Giló, sancionado pela prefeita municipal. Após as devidas notificações, os veículos são apreendidos, são recolhidos. E agora uma tecnologia transforma esse veículo num bloco que será conduzido, aliás, para uma indústria siderúrgica. Acompanhem a reportagem. Hoje no Fórum do Trabalhador, uma reportagem diferente. Nós fizemos um projeto de lei aqui em Ribeirão Preto para recolhimento de carros que ficavam abandonados em via pública. Após ser devidamente notificado, os proprietários tinham um período para retirar o veículo da rua, dar a destinação correta, ou mesmo guardar dentro da sua casa. Eles foram notificados, aqueles que não cumpriram a lei tiveram os veículos recolhidos. Os veículos ficaram aqui no pátio da Transerp e depois foi feito um leilão, a empresa vencedora veio a Transerp. Ela está no processo agora de compactação desses veículos que serão destinados a uma indústria siderúrgica na cidade de Piracicaba. E você acompanha todo esse procedimento a partir de agora.
José Mauro, esse é um exemplo de política pública que deu certo. Não tenha dúvida, é muito importante todo esse processo com a participação da Câmara Municipal, através da sua presença, do vereador Giló, do Ministério Público, através do Dr. Naú, processo realmente que é um sucesso e traz um benefício para a população importante, seja em relação ao meio ambiente, à saúde pública, à segurança pública e ao próprio trânsito. Então, realmente, nós só temos que parabenizar todos que participaram desse processo e nós vemos aqui o resultado hoje. Importante esclarecer que o proprietário foi notificado, teve oportunidades e optou em não retirar o veículo. A Transerp teve que cumprir a lei. Com certeza, é uma legislação municipal, ele foi notificado, teve a oportunidade de retirar o veículo da rua, também a oportunidade de retirar depois de apreendido aqui também, então foi dada toda a oportunidade para o proprietário. Em não sendo retirado, aí realmente a única alternativa que nos restou foi realmente o leilão e agora esse processo de inutilização do veículo. Um problema de saúde, segurança e meio ambiente resolvido. Com certeza, além da questão do trânsito, porque esse veículo também, às vezes, na via pública, ele é um problema para o trânsito. Então, na verdade, você resolveu todos os problemas de uma forma só. Importante ressaltar que o processo, ele continua ainda. Aquelas pessoas que tiverem denúncia para fazer, podem fazer, e nós vamos fazer da mesma forma. Notificar o proprietário e, se for o caso, recolher o veículo novamente. E o Marco Antônio foi o empresário que venceu o leilão e que está dando a destinação correta a esses veículos abandonados. Marco Antônio, um serviço muito interessante, inclusive de consciência ambiental, né? Com certeza. Dessa forma, os carros que estão nas ruas e tal, tendo criadouro de dengue e tudo mais, nós levamos, fazemos esse processo todo que vocês viram e levamos para a siderúrgica para ser reciclado e ser transformado em vergalhão de construção civil. Então é uma consciência ecológica sobre o assunto, né? E um equipamento muito moderno, inclusive um equipamento que veio de fora. Sim, com certeza. Importamos esse equipamento, como vocês viram aí. E graças a Deus para que possa fluir todo o nosso trabalho. Você que é um empresário, é claro que você visa lucro, mas qual a sua sensação de ver um veículo que era um problema se transformando em uma solução, auxiliando na construção civil? Eu vejo da seguinte maneira, isto sim é sustentabilidade, né? Você tirar um problema das ruas e transformar ele numa solução. É isso que é o interessante da coisa. Isto sim é sustentabilidade. Bem, você acompanhou conosco um processo interessante. Um veículo abandonado numa rua se transforma agora em um produto que será reciclado. Uma política pública que deu certo. E eu tenho a grande alegria de ter participado dessa etapa. Estamos chegando no final do Fórum do Trabalhador, agradecendo o prestígio da sua audiência. Lembrando dos nossos encontros no rádio, de segunda a sexta, às 7h45, aos sábados, das 8 às 10, rádio 79 AM 590 ou na internet, radio79.com.br. Aqui na TV você já sabe, toda quarta-feira às 20 horas, todo sábado às 14 horas. TV aberta, canal 33. Assinante NET, canal 20, ou pela internet, tablet e celular, basta você acessar tati.com.br. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.